O que sentiram falta quando chegaram ao Conselho Estadual? Então, assim, vocês chegaram, né, com uma grande esperança, né, querendo contribuir bastante, né, querendo integrar, né, alguns com dúvidas, outros querendo aí também aprender, né, participar, mas com todos esses sentimentos que vocês chegaram, o que vocês mais sentiram falta no Conselho Estadual? Quando chegaram ao Conselho Estadual? Então, assim, vocês foram com muita sede a uma fonte, e de repente essa fonte, como é que estava essa fonte? O que mais eu senti foi falta de conhecimentos. Eu me senti um peixe fora d'água. Para mim, de início era tudo japonês. A minha falta de conhecimento, falta do que era conselho, o que se faz no conselho, porque eu não tive assim uma preparação. Eu entrei assim primeiro com dúvidas e depois sentindo falta de conhecimento. Para mim tudo era novidade, tudo queria saber. Para mim tudo tinha que ser explicado ponto por ponto, porque eu não entendia nada. Ok, Valdir, você da onde é? Eu sou da Praia Grande. Praia Grande? Tá. Isso. Você é conselheiro? Eu sou conselheiro titular, reeleito agora para o segundo mandato. Tá bom. Bom, agora você... Ótimo, tá. Além do Valdir, quem mais? Vera, Diga, Vera. a dificuldade que a estrutura pública coloca e limita a possibilidade de resolução. Então, você sentiu falta desse suporte, não falta, né? Mas aos barreiras na estrutura em si. Isso. Uhum. Ok. Posso falar? Pode. Quando eu cheguei ao conselho pela primeira vez, nessa primeira gestão, eu senti assim, muita falta da distância entre as pessoas, que as pessoas são muito conhecidas no conselho, tá? E elas se conhecem já há bastante tempo, que eu percebi, elas se conhecem há bastante tempo, que as pessoas, muitas estão lá há muito tempo. E quando chegam os novos, como eu cheguei, eu sinto isso, tá? Eu senti uma falta dessa aproximação dos novos conselheiros. Então, a gente fica, como o senhor falou agora há pouco, fica perdido, que tudo parece francês. Mas, com o tempo, essa falta de aproximação, eu senti bastante uma distância das pessoas receberem aqueles novos, para se integrar nessa turma que conhece bastante, que já são amigos há muito tempo. Então, essa distância eu senti bastante, esse tipo de distanciamento, que as pessoas quase todas se conhecem, a grande maioria do conselho está lá há algum tempo já, 2 gestões, 3 gestões, e os novos, como eu, senti um pouco desse afastamento, né? Que as pessoas já são mais conhecidas, então eu senti isso. Só uma retificação, no Conselho Estadual são no máximo 2 gestões, não tem ninguém com 3 gestões ou mais, é proibido. Uhum. Bom, mas de qualquer maneira, né, o Orival está trazendo a questão do acolhimento, né? Como se acolhe os novos conselheiros, né? Então, é interessante. Uhum. Ok. E eu acho que também tem algo assim a ver um pouco entre capital e interior. Eu acho que também tem um pouco a ver entre essas relações, né? Mas é interessante para a gente pensar como melhorar esses cuidados, né? Nesses espaços também, né? Deixa eu aproveitar. Eu acho que
a Torre de Babel que se criou aí, eu acho interessante. O Navas falou que era tudo grego, o Orivaldo falou que era tudo francês. Acho que essa Torre de Babel é bem isso. Acho que a gente, sem conhecimento do que é conselho, chega de repente. E eu acho que uma da dificuldade, além de não saber exatamente o que a gente está fazendo lá, eu acho que o fato do entendimento, conselho é uma reunião uma vez por mês e não um trabalho de 30 dias por mês, esse entendimento acho que faz a gente ficar mais confuso ainda, porque sentar lá uma vez por mês ou nada dá na mesma. Então, até entender que o trabalho de conselho não é só uma reunião por mês, é uma coisa importante. Eu vou falar. Bom, eu não senti falta de nada, porque eu cheguei sem expectativa, Beltrina. A expectativa era aprender, estar aberta e colaborar. Então, não senti falta. Eu sei que sempre é um processo em construção. Então, é isso. Maria Helena. Para que eu possa responder, eu vou ter que fazer algumas colocações, mas vou tentar ser a mais breve possível. Eu estou na área do idoso, em conselhos, há mais ou menos uns 12 anos. No Conselho Municipal de minha cidade, Bauru, né? Sempre assim, 2 e 2 gestões, depois eu saio, mas continuo participando, né? Sem direito a voto. E quando eu resolvi voltar para o Conselho Estadual, porque eu já tinha participado do Conselho Estadual há mais ou menos umas 8, 9 gestões anteriores, certo? Eu tinha percebido, por acompanhar, né, esporadicamente o trabalho do estadual, que algumas mudanças, muitas mudanças tinham ocorrido da época inicial que eu participei. Mas, sabe, sempre com o espírito de colaborar, de contribuir o pouco realmente que a gente tem, o que eu senti na primeira gestão, porque eu estou na segunda gestão do Conselho, estou saindo agora, né? Mas na primeira gestão foi a falta de espaço para participação. Isso eu senti muito, sabe, a forma como a primeira gestão conduziu, sabe, ficou muito centralizada e a vontade de colaborar foi muito, da minha parte, eu não consegui. O que eu acho que eu consegui, uma grande parte, nessa segunda gestão, entendeu? E, em parte, eu concordo com o colega Orivaldo, entendeu? Que quando a gente está chegando num espaço, né, em que a gente não é conhecida, falta um pouco isso, sim, sabe, Orivaldo? Né? Quer dizer, sabe, preparar, haver um entrosamento maior, uma integração entre os que estão vindo ainda, os que estão continuando, com os novos, né? E eu senti isso muito na primeira gestão minha no Conselho Estadual. Então, praticamente, eu digo, com o ânimo de contribuir, mas fiz uma coisa eu contribuí. Né? Falhou um pouquinho agora no consegui final. Contribuir na segunda gestão. Né? É isso. Só para retomar um pouquinho, que a Beltrina acho que perdeu um pouquinho da fala. Caiu a força total aqui, eu estou cabeada, inclusive, caiu total. Aconteceu comigo no meio de uma live. Só para resumir um pouquinho, pelo que eu entendi, a Maria Helena concorda um pouco com o que o Orivaldo trouxe, dessa questão da integração, da chegada, e que ela conseguiu desenvolver um pouco melhor aquela expectativa que ela tinha no começo, no segundo mandato. Né? Então, assim, é isso, Maria Helena, se eu entendi bem,
de fato, no primeiro, é um pouco demorado até se apropriar de todas essas questões, de haver um entrosamento, de conseguir, de fato, desenvolver, né? É isso mesmo, Patrícia, só que eu só colocaria um adendo, certo? É difícil quando a direção executiva, que nós chamamos de mesa no Conselho Estadual, aí cada um tem um nome, secretaria executiva, sabe? Cada conselho tem uma denominação, né? Quando a diretoria, sabe, ela é muito fechada. Uhum. Então, a participação, ela fica um pouco truncada. Então, eu repito, isso eu senti na primeira gestão minha no Conselho Estadual. No segundo, já não senti isso, certo? Que eu estou saindo, né, agora, e também concordo com o que a Vera falou, só para observação. Conselhos, certo? Na sua grande maioria, são 2 gestões. Quando eu digo na maioria, porque nessas pesquisas que nós fazemos, a gente já tomou conhecimento que existem conselhos a nível municipal que tem mais de 2 gestões. Uhum. A gente vai ver bem esse conteúdo amanhã. No manual isso está bem claro em relação ao regimento interno, composição, gestão dos mandatos. Até interessante vocês trazerem, porque de fato é o conteúdo que tem no manual mesmo. E aí amanhã a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso também. Tá, mas o que a Maria Helena trouxe, num certo sentido, ela sentiu falta de espaço de participação, né? Então, é interessante trabalhar isso com as próximas diretorias, né? De como, que também está na acolhida, né? Mas como as pessoas podem, para não ficar também, né, Thomas, pensando que o conselho se resume a uma reunião mensal, né? Então, um pouco eu ia isso. até fazer um comentário que quando foram falando dos sentimentos, eu fiquei pensando se alguém ia falar trabalho. Não que seja um sentimento, mas de que quando chegou, tinha essa concepção do trabalho mesmo, que é ser conselheiro, né? Mas aí a gente vai desenvolvendo ao longo da manhã. Uhum. Quem mais gostaria de falar? Eu tenho só mais uma coisinha com relação a acolhimento. Acolhimento passa pelo conhecimento, sim, mas também pelo envolvimento daquele que chega. O que é que aquele que está chegando, qual é a porta que ele abre para que ele seja recebido? Quando nós temos as reuniões, ou estávamos nos momentos que tínhamos as reuniões presenciais, começa sempre com uma capacitação para poder instrumentalizar. Nem sempre a capacitação vai, num primeiro momento, atender a todos, né? Mas, entre uma atividade e outra, você tem um contato com as pessoas. E o horário que a gente acaba conhecendo o conselheiro é no horário do almoço. Que a gente sai para almoçar junto e a gente conversa. É o momento que você tem de abrir espaço para o outro. E em função desta ação, voltar para o trabalho. E voltar para o trabalho fortalecido. Mas é fundamental como é que eu abro espaço para que o outro se aproxime. E quando o Thomas fala o conselho não é só uma reunião mensal, qual é a minha comunicação com aquele que já está lá? Como é que eu abro o meu espaço? E quando eu fico esperando que o outro faça, eu não vou a lugar nenhum. Eu fico no meu lugar.
Uhum. Ponto. Vocês estão trazendo questões super legais, né? Você sabe que a gente, como docente, a gente acaba tendo sempre, quando estava na coordenação do mestrado de gerontologia, essa era uma grande questão, né? Que quem chegava ficava assim, igual a Maria Helena falou, né? Um ano sem saber aonde estava, o que de fato era, quantos créditos tinha que fazer, e só no segundo ano é que, né? E esse era um desafio enorme, né, para a gente, né? Então, de como colocar as pessoas, no fundo, o que a gente está falando é como pensar no próprio trabalho, mas que esse próprio trabalho, né, coloque as pessoas em relação, né, entre si, né? É um desafio, Vera, para qualquer diretoria, para qualquer, assim, eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem. Que bom que a gente tem esse conhecimento e que a gente pode pensar, bom, o que a gente pode fazer, né? Como melhorar, né? Como nos relacionarmos, né? De uma forma diferente, né? O que nos une, quais os compromissos, né? Porque, assim, ser conselheiro é um compromisso, né? Então, acho que são questões que nos fazem refletir. E um pouco essas questões que a gente trouxe inicialmente, e amanhã a gente traz umas outras, é justamente da gente refletir e ver também, eu não sei também se isso é possível, estou até falando aqui para a Natália e a Thaís, de repente incluir algumas dinâmicas como sugestões, né, de acolhimento, não sei se é possível também acolher isso no manual. Estou aqui pensando aqui agora com vocês, junto, tá? Bom, alguém mais gostaria de falar ou a gente... aqui tem a Antônia, a Vivi está sem energia. Uhum. Alguém mais gostaria de falar? Elisabel, você que está chegando, você está percebendo falta de alguma coisa? Você está com esse sentimento bem mais recente? Oi, gente, eu tô com... A minha internet acho que tá muito ruim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Sim, estamos ouvindo. É que assim, o que sentiram falta quando chegaram ao conselho, né? Eu não sou do conselho, mas assim, quando eu fui apresentada aos conselheiros, a primeira pessoa que eu conheci do conselho foi a Vera, na organização lá da conferência. E assim, a partir dali, meu envolvimento foi mais de um apoio, um contato, o que pudesse auxiliar em relação ao conselho, às sedes, mas foi um aprendizado. Eu senti que assim, a qualquer pessoa do conselho que eu procurei, eles sempre estavam abertos. A Vera super, assim, explicou como deveria ser a conferência, o que estava acontecendo no nível federal. Então, assim, eu quando eu cheguei, não cheguei como conselheira, mas tem um ano mais ou menos, mas aprendi muito. A Vera, a Margarete, que me explicou alguma coisa, a Antônia, que foi total professora, a Vivi, então, gratidão, Thomas, enfim, de cada um eu aprendi um pouco. Então, agora, assim, eu estou entendendo toda essa fala de que para a próxima gestão, talvez a gente tenha que fazer algo para melhorar. Vai ser muito bom isso. Obrigada, viu?